E, pessoal, as coisas mudaram todas. Saiu nova pesquisa agora e a Prefeitura de São Paulo tá mais louca do que gato dentro do saco, gente. Vocês não têm noção. Nunes e Boulos vão entrar em desespero com essa nova pesquisa que acabou de sair, tá? Porque a coisa não foi tão boa assim como o Metrópolis quis colocar, não. Então, estão preparados para saber sobre isso? Hoje esse vídeo vai ser cheio de informação, então se prepara para ver o seu dinheiro sendo gasto com bobeira, se prepara para ver o Guilherme Boulos sendo desmascarado à luz do dia e para piorar ainda mais a situação. Você sabia que as queimadas têm uma coisa muito mais subliminar do que você consiga imaginar e tem gente lucrando muito com isso? Pois é, nesse vídeo você vai saber. Então já deixa o like, compartilha e se inscreva para não perder os nossos conteúdos aqui. Prazer, sou a Ale Gonçalves e vocês estão preparados para falar sobre política hoje? Então vamos lá começar com o nosso assunto principal. Guilherme Boulos. O Boulos, você sabe que na época de campanha dele, ele usou um ótimo fato para atacar o Pablo Marçal e o Ricardo Nunes, que foi o 8 de janeiro, né? Criticando os bolsonaristas por terem depedrado, então, né, a sede dos três poderes e aí feito aquele caos lá. Só que o Bonito esquece de lembrar que bem antes mesmo, na época do Temer, ele também se envolveu em uma polêmica que era parecida, né? E que praticamente deixou galera com mão amputada, deixou gente ferida e para piorar a situação, teve depedração total dentro da Fiesp. E adivinha só, quem estava bem no centro desse furacão? Guilherme Boulos. E assim, a jornalista fez questão de retirar isso aí das cinzas da vida do Guilherme Boulos e jogar na cara dele de um jeito que vocês não têm noção. O cara, depois dessa aí, até tremeu a base. Estão preparados para ver? Vamos comentar depois ainda o final da fala do Guilherme Boulos. O senhor deu uma deixa, o senhor falou assim que o senhor amadureceu, mas que continua com os mesmos princípios. Eu queria trazer uma situação de 2016 que está aparecendo bastante na campanha, né? Os adversários do senhor relembram isso, que foi um protesto organizado também pelo MTST, na Paulista, contra o Temer, contra a PEC do teto, em que a fachada da Fiesp foi depredada. O senhor estava lá e as aspas do senhor naquele dia foram: isso não estava programado, mas foi um gesto de indignação das pessoas. A Fiesp defende a destruição do povo brasileiro, a Fiesp é contra o povo brasileiro. Nosso entendimento é que algumas vidraças quebradas na Fiesp não são nada perto do dano que a Fiesp faz para o povo trabalhador. Algumas vidraças quebradas não são nada perto do dano que a Fiesp faz. Vocês estão escutando a fala do Boulos. Ela só tá lendo o que o Boulos disse naquela época. Corta para 2023, o senhor chega na Fiesp levado pelo Rui Costa, foi o único deputado que o ministro levou quando ele foi apresentar o novo PAC para os empresários. O que mudou esse amadurecimento de lá para cá é a necessidade de se eleger, de ter eleitor, de conseguir mostrar para os empresários e para o centro que o senhor é viável. O que mudou de lá para cá? Carol, isso não tem sequer impacto eleitoral. Você acha que Oi? Não tem sequer impacto eleitoral, Guilherme Boulos. Para quem não sabe, gente, a Fiesp é uma das maiores organizações que a gente tem onde fala de empresários. Então tem 130 mil empresas dentro da Fiesp. Mas sabe o que tem mais dentro da Fiesp? Além dessas 130 mil empresas, 130 sindicatos, tá? E uma coisa que dá voto, até não ter mais onde, são alianças com sindicatos. Então, você me dizer que praticamente a Fiesp não é um ponto estratégico para você conseguir voto, é doideira, né, Guilherme Boulos? É doideira. Mas uma coisa eu te falo, talvez você não consiga o apoio de empresário, porque como o Lula disse, a pessoa depois que ela passa a ganhar mais de 4 mil reais, instantaneamente ela já não vota no PT. Então, por causa disso, eu acredito que você não consiga os votos da Fiesp. Mas falar que ela não é um ponto estratégico, aí você deu bola fora. Aí deu muita bola fora. Todo mundo sabe que é um ponto super estratégico para uma eleição. Para piorar, alguém só muda por votos, né? Como propriamente ela disse. Senão, Boulos não teria mudado de opinião. Mas para você ganhar uma campanha eleitoral com a velha política, você precisa de algumas coisas, tá? Não é só aliança com sindicatos
ou votos. Você precisa de dinheiro, sabe? De verba para você gastar. E o Guilherme Boulos gastou uma verba generosa, só que com um tema praticamente horrível, né? Que foi aquele hino nacional em linguagem neutra. Literalmente, o Boulos fez um desfile com o nosso próprio dinheiro popular do povo. Porque não tem lógica, foi pago 270 mil para a produtora que criou aquela porcaria daquele hino em linguagem neutra. Eu me pergunto o que a pessoa tem na cabeça para inventar um hino em linguagem neutra, sabendo que aquilo é crime, que você não pode trocar o hino nacional ou modificar ele. Me pergunto seriamente, será que o povo não tem um mínimo de decência de pesquisar antes de fazer uma coisa? Para saber se tá cometendo um crime ou não? Deixa a gente até irritado saber que foi 270 mil reais pagos para escutar desfile desses solos mães. Pois é. Que isso, Brasil? O que tá acontecendo com a sociedade hoje, né? A pessoa ainda continua com aquela ideia de linguagem neutra, tá? O Boulos defende a linguagem neutra e para piorar ainda mais a situação, quando o próprio Pablo Marçal usa a linguagem neutra para atacar o Boulos dentro do debate, eles não querem deixar, sendo que o próprio cara apoia a linguagem neutra. Vocês estão entendendo do nível que é o sistema? Mas é aquela coisa, a galera que depende do sistema normalmente é bancada pelo próprio sistema, não é mesmo, para se eleger? E isso aí define o PT, na campanha do Guilherme Boulos por completo, que é o principal doador dessa campanha, o principal financiador de Guilherme Boulos para que ele seja eleito. E mesmo assim, o Boulos ainda continua assim, bem estável mesmo, nem sobe nem desce e praticamente talvez nem chegue ao segundo turno. Mas dá uma olhada aqui, vamos ler um pouco para vocês entenderem. O deputado federal Guilherme Boulos, candidato à Prefeitura de São Paulo, arrecadou 55,6 milhões para sua campanha eleitoral, o Partido dos Trabalhadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que contribuiu então com 30 milhões, correspondendo então a 53% do total arrecadado. Boulos tem como companheira então na sua chapa de a ex-prefeita Marta Suplicy, do PT, candidata ao cargo de vice-prefeita agora. O Partido Socialista e Liberdade PSOL doou, então, 25 milhões, representando, então, 44,9% das doações recebidas por Boulos, tá? E aí eu quero trazer uma comparação para você de quanto que eu acho que a política ela é completamente incoerente e imparcial, tá? Porque, reparem, o Boulos conseguiu receber de campanha eleitoral para ele fazer 55,6 milhões. Gravem esse número. Pergunto para vocês quanto Pablo Marçal recebeu. Vocês acham que foi esse mesmo valor? Não foi. Foi muito menos, muito menos. Então, assim, o dinheiro que Pablo Marçal vai usar para a campanha dele foi muito menor e muito menos gasto do que Guilherme Boulos. E a coisa é a seguinte, nem todos os candidatos recebem a mesma quantia para serem gastas. Então, uns conseguem mais, gastam mais com propaganda e outros não têm o direito de gastar quase nada com propaganda. Aí eu te pergunto, se uma eleição ela é para ser justa, tinha que ser todo mundo igual, não é mesmo? Mas uma coisa é, nunca foi e nunca vai ser. Essas medidas diferentes para a esquerda e para a direita, essas medidas equivalentes para um candidato ou para outro, deixam a gente completamente indignado. E outro exemplo disso não é só a campanha de Guilherme Boulos, é também o próprio Datena, que assim, tá sofrendo agora poucas chances de ter sua candidatura cassada. O cara no meio de um debate deu uma cadeirada no outro, ele agrediu uma pessoa no meio de um debate, tá filmado, tá ao vivo, tá tudo ali gravado e o cara não teve a sua candidatura cassada. Estão vendo? E outros candidatos, já por fazer praticamente quase nada, são cassados. Entenderam agora o que eu tô falando pra vocês? É uma coisa que assim, né, deixa a gente revoltado, né? E o Correio Brasiliense colocou ao deixar ontem de manhã o Hospital Sírio-Libanês, onde passou a noite em observação por causa da caldeirada que levou, Pablo Marçal afirmou que pedirá a cassação da candidatura de José Luiz Datena. Uma possibilidade, porém, é considerado remota por especialistas ouvintes, então, pelo Correio. Datena pode sofrer algum tipo de punição que seja por natureza civil, por exemplo, multas, ou seja, por natureza penal. Por exemplo, se a agressão for considerada
como injúria mediante a violência e que tenha chegado às vias de fato, conforme então a Lei 326, parágrafo 2 do Código Eleitoral. Explicam então Bruna Andrade, coordenadora geral de adjunto da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, tá? Não vou nem terminar de ler, que vocês já viram aonde isso vai parar, né? Mas, comparações de novo. Eu gosto de comparar porque a gente vê o quanto a esquerda ela consegue ser podre, sabe? José da Atena atacou um candidato dentro de um debate eleitoral e esse candidato foi parar no Sírio-Libanês e teve uma costela fraturada. Gravem esse fato. Agora, Pablo Marçal, por ter entrado 2 meses depois em um partido, estava tendo aí a sua candidatura quase cassada, tá? Eles queriam que Pablo Marçal saísse, porque ele tinha quebrado uma regra interna dentro do partido. Uma regra interna dentro do partido, tá? Então, assim, vocês estão vendo as duas medidas e a diferença? Uma, ninguém tá falando nada e tem gente ainda que defende o Datena por ter feito uma agressão física e o outro está sendo atacado de todos os lados que você consiga imaginar e para piorar ainda mais a situação, sabe? Pablo Marçal tá sofrendo ataques psicológicos e físicos, da mesma forma que o Datena também sofreu um ataque psicológico. Mas uma coisa é, o Pablo Marçal, em momento algum, levantou para dar uma cadeirada no Datena, né? O Datena, muito pelo contrário, não tem controle emocional, fez o quê? Levantou e atacou o Pablo Marçal. Pois é, mas assim, né? Agora vai virar uma nova lei, tá? Lei Datena, assim como Lei Maria da Penha, para você não agredir o coleguinha, tá? Como que funciona? Os deputados, ele tá pedindo, no caso, que essa lei seja criada, que tipo, ela triplica quando você vai e agride um candidato dentro de um cargo eletivo, tá? Então, praticamente, o próprio Pablo Marçal era candidato, e o Datena agrediu ele por ser candidato no meio de um debate, e essa pena seria triplicada, tá? Então, praticamente, assim, se era uma multa, a multa ia triplicar. Se for pedir de prisão, vai aí aumentar, entendeu? Praticamente isso que acontece se essa lei for aprovada. Então, assim, provavelmente vai chamar a lei da Atena mesmo, mas o intuito é punir quem fizer esse tipo de ataques, tornar as punições mais severas para que não aconteça esse tipo de coisa aí dentro de um pleito eleitoral, né? Mas uma coisa foi, cadeirada do Datena deu muitas chances para o Pablo Marçal conseguir subir e, aliás, os outros candidatos descerem, né? Mas mesmo assim, os jornais ainda colocam como se Pablo Marçal tivesse sofrido. Mas quem acabou sofrendo com tudo isso dentro dos números foram somente Nunes e Boulos, tá? Nova pesquisa da Quest publicou, assim, o seguinte para nós. Aí eles colocam que o Nunes e o Boulos lideram e Marçal recua após cadeirada. Aí eu vou te mostrar os números, tá? Para vocês entenderem. E tá aqui, ó. Ricardo Nunes tá na frente com 24, Guilherme Boulos com 23 e Pablo Marçal com 20. Só que se a gente voltar a Quest de vários dias atrás, tava mais ou menos assim os números. Nunes com 27%, Guilherme Boulos com 24% e Pablo Marçal com 19%. Então, volte aos números agora e analise. O próprio Ricardo Nunes, em vez de subir, praticamente desceu, né? Desceu 3 pontos. O próprio Boulos desceu 1 ponto e, na verdade, a única pessoa que subiu nessa história foi Pablo Marçal, que estava aí, então, com 15%. Então, praticamente, Pablo Marçal teve uma disparada em comparação aos outros candidatos que desceram por conta da cadeirada que o Datena deu. Então, provavelmente, as chances de Pablo Marçal subir novamente estão mais fortes do que nunca. Embora eu não leve muito a sério certas pesquisas, porque é aquela coisa, né? Tarcísio estava colocado como queria perder, Bolsonaro estava colocado como queria perder lá em 2018. Muitas pessoas foram colocadas como não eram para serem eleitas. E adivinha quem ganhou? Exatamente elas, tá? Então a chance que tem de Pablo Marçal disparar na hora da votação é muito, mas muito grande mesmo. Mas isso assusta muita gente, inclusive a direita e a esquerda, porque agora eles estão cogitando que Pablo Marçal vai criar uma nova leva, assim como o bolsonarismo foi criado, que tem a galera direita e a galera bolsonarista, tá? Estão falando que agora que vai ter uma era marçalista, por exemplo, pra vocês entenderem mais ou menos. Então,
Provavelmente, em uma nova leva do Congresso, quando tiver novas eleições, eles estão cogitando que vai entrar mais gente que se seja ligada e alinhada com Pablo Marçal, e assim como também vai entrar gente que seja alinhada a Bolsonaro e também gente que seja alinhada ao Lula, tá? Então, praticamente estão falando que o Pablo Marçal pode se tornar um próximo ícone da direita, assim como o Bolsonaro também tá. Então, seria uma divisão entre Bolsonaro e o Pablo Marçal. E isso aí tá preocupando muita gente. De certa forma, uma coisa a direita tá tendo 2 ícones e 2 divisões. E a esquerda tá se mantendo com o governo Lula. Até agora, eu acho que realmente o plano da esquerda tá se mantendo melhor do que o da direita. A divisão que a direita tá criando entre si tá sendo uma das maiores polêmicas e uma das piores histórias para ela. Porque quando chega as eleições, divisão de votos sempre acontece. Imagina isso em 2026, numa época eleitoral super drástica, onde a gente tá ali, ansioso para saber quem vai ganhar. E temos, por exemplo, Bolsonaro, supõe-se que Bolsonaro não ficou inelegível, né? Mas Bolsonaro, Pablo Marçal e o próprio Lula. Vocês acham que não ia ter divisões de votos entre Pablo Marçal e Lula e o Bolsonaro? Com certeza. Então, no final dessa história, quando se divide, quem tem chance de ganhar é quem tá unido. E isso não é bom, nem um pouquinho, pra galera da direita. Mas vamos falar sobre outro assunto. Galera, enquanto você tá aí na sua casa sem poder viajar, sem poder fazer nada, parece que os jatinhos da FAB estão sendo usados a rodo, né? Principalmente por Flávio Dino, que gastou 3,2 milhões em 8 meses. 3,2 milhões. Vocês estão entendendo? É muita grana para ser gastada em 8 meses com viagens. Mas o Diário do Poder colocou que o governo Lula gastou, então, 3,2 milhões apenas com os custos de operação de jatinhos da Força Aérea Brasileira, da FAB, regalia amada pelos poderosos em Brasília. Para levar Dino pelo Brasil e até ao exterior, o levantamento é do próprio governo federal em resposta a requerimentos apresentados pelo deputado federal, delegado Bilinski, do PL-SP. O levantamento é de janeiro a agosto de 2023, incluindo o período em que chefiava o Ministério da Justiça. Tomou posse no STF em fevereiro. Fala aí, você gastaria esse valor em uma viagenzinha? E aí, põe nos comentários. E vamos falar sobre mais um tema. Esse tema aqui do Flávio Dino, eu não vou comentar, mas quem vai é você nos comentários. O melhor comentário a gente vai fixar aqui no topo. Então, põe aí o que você achou sobre o Flávio Dino gastar essa grana com aí viagens de jatinhos. E vamos para o nosso último fato, que é sobre as queimadas do Brasil, tá? As queimadas estão rolando e Lula tá vendo isso e não se manifesta com quase nada. E quando solta uma manifestação, ele critica os bombeiros por estarem fazendo o trabalho em Brasília de tentar conter as queimadas. Mas adivinha só, as queimadas já atacaram Brasília ao todo, incluindo o Jardim Botânico de Brasília, que tá desse nível para vocês entenderem. Galera, eu saí de São Paulo um dia para trás porque São Paulo tava caótico. Aí eu vim para Goiás, tá? E eu tô perto de Brasília. Gente, aqui também tá caótico. Não tem explicação pra vocês. Todo lugar que você tá indo no Brasil tá caótico as queimadas, tá? Esses incêndios criminosos estão destruindo o Brasil por tudo que você conseguir imaginar, por todos os lados. Mas você sabia que isso aí é um mercado muito maior do que a gente consegue imaginar e lucra 280 bilhões por ano? Pois é, essa matéria eu acho que você não sabia, né? Mas é um mercado muito, muito poderoso, gente. Para quem não estava sabendo, a PF ela já está investigando 52 inquéritos, só para vocês terem noção de suspeitas de queimadas, de incêndios criminosos, tá? E esses incêndios eles são muito lucrativos para os criminosos por várias razões e por vários motivos que você já pode imaginar. Um deles é o ganho de seguro, que a galera usa bastante, e o mais importante de todos, que a gente tem que contar, é que quando esses incêndios são acontecidos, são queimados, né, e as terras são devastadas, uma coisa que acontece é que, na maioria dos casos, o valor das terras diminui. Então, é uma estratégia nada mais, nada menos que para conseguir lucrar e comprar
terra barata. Pois é, vocês sabiam disso? Mas, por cima de tudo isso, ainda tem um efeito bem fumaça mesmo que cria dentro desses incêndios nas florestas. Pois é, aquela máscara de fumaça, sabe? Para eliminar problemas de governos, para eliminar problemas com crime organizado. Pois é, os incêndios são criados para isso também, para desviar a atenção de certas coisas que estão acontecendo dentro do país, para que se foque em incêndios, né? Então, assim, isso pode ser usado e foi usado em algum desses sentidos. E eu acredito que essas queimadas são extremamente propositais e estratégicas. Eu não acho que começar a botar queimada assim do nada não faz sentido, tá? Mesmo por incêndios criminosos, tem uma razão para ter começado só agora. Uma coisa, governos estavam passando com certos problemas, PCC estava com certos problemas. Então, por que as queimadas apareceram exatamente agora em uma série de lugares como literalmente uma máscara de fumaça para não focar em outras questões que estavam acontecendo? E vou te dizer ainda mais, enquanto as coisas estão acontecendo aqui, tem gente perdendo a vida por conta do ar, tem gente completamente perdido com as suas propriedades e terras, tem outras pessoas que estão lucrando muito, mas muito mesmo com essas queimadas, tá? Então tem gente que lucra com o sofrimento dos outros, para vocês entenderem, né? E uma coisa é, no Brasil, que tá acontecendo muito disso hoje, é esse lucro com esse sofrimento alheio das pessoas, né? Mas uma coisa é, tô me surpreendendo que o governo Lula não faz nada. A única coisa que a gente viu do governo Lula fazendo até o momento é aquela palhaçada diária de sempre, né? Que vocês sabem que dá até ranço de se ver, né? Que é sobrevoar certas áreas para praticamente dizer que tá fazendo alguma coisa, né? Mas assim, vou te falar, sobrevoar não vai mostrar nada, é para mostrar que você viu e sabe que a própria Amazônia, o próprio Pantanal tá no caos. Querido, é só você dar um Google que você já vai ver como é que tá o caos. Não precisa nem sobrevoar, né? E para tomar medida ainda mais, você recebe relatórios informando de como tá a situação. Então, sobrevoar é nada mais, é nada menos do que uma estratégia política, tá? Porque resolver problema não resolve coisa nenhuma. Resolve problema você colocar assim na mesa e falar, ó, vamos resolver, vamos pegar aqui, ó, tá rolando incêndio na Amazônia, o que a gente pode fazer para terminar com esses incêndios? Qual a multa, a penalidade que a gente vai mudar para que esses incêndios não aconteçam? Qual é a fiscalização? Como que a gente vai lidar com os biomas que foram afetados? Isso sim é fazer alguma coisa. E não ficar incentivando, falando, se for incêndio criminoso e o povo não parar de queimar, a gente não pode fazer nada. Oxi! É sério isso, gente? E ainda tem gente que cai nessa ladainha, essas conversas que o governo Lula ainda joga sobre os fatos que eles não conseguem resolver, ou tem preguiça, ou desvia, né, de resolver o problema. E aí só passa lá sobrevoando, fingindo que fez alguma coisa, mas no final não fez merda nenhuma, não fez praticamente nada, e a coisa ainda continua numa situação completamente drástica e todo mundo tá sofrendo com isso, né? Mas o governo, que era para cuidar do povo, a função do Estado, que era para proteger o cidadão, não está sendo feita corretamente. E acredito que também não vai ser feita, pelo menos nesse governo. Mas põe aí nos comentários o que você acha, a gente volta com mais vídeos daqui a pouco. Esse vídeo ficou longo, hein, galera? Ficou bem longo, mas se você gostou, deixa o like, compartilha e se inscreva aqui no nosso canal. Um beijo e até daqui a pouco.